E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. E se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo, mandem um direct no Instagram ou comentem aqui embaixo que dá na mesma. Então, sem enrolar mais, vamos direto para a aula de hoje, agora mesmo. Na aula de hoje nós vamos prosseguir com o conteúdo de escoamento permanente uniforme, que faz parte da hidráulica de canais, e vamos falar sobre o último problema característico de canais trapezoidais, que são os problemas de dimensionamento. Ou seja, agora a gente não tem mais um canal em funcionamento. A gente quer dimensionar um canal buscando certas características para ele. O que é dimensionar o canal? É determinar a largura de fundo e saber qual vai ser a lâmina d'água naquelas condições. Tá legal? Esse é basicamente o último problema característico de engenharia que a gente tem de canais trapezoidais. Se você ver questões, o professor ou o elaborador pode ser um pouquinho mais criativo, mas os procedimentos não vão fugir muito desses três métodos que nós utilizamos, tá legal? Então tá. O que é o problema de dimensionamento? O problema de dimensionamento em canais trapezoidais busca verificar as características geométricas do canal, a altura normal e a largura de base, a fim de suportar uma determinada vazão baseada em uma razão de aspecto, M igual a B sobre HN, pré-definida. Então, lembra que eu falei que existia um termo chamado razão de aspecto? É aí que a gente utiliza esse termo, que é a relação entre B sobre HN. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar uma certa razão de aspecto, e com essa razão de aspecto a gente vai dimensionar as características do canal, ok? Normalmente essa razão de aspecto que a gente vai utilizar representa a máxima eficiência hidráulica. O que é a máxima eficiência hidráulica? A máxima eficiência hidráulica é uma condição do canal a qual ele consegue operar a maior vazão possível. E eu vou explicar na próxima aula como a gente determina essa relação. E o canal de máxima eficiência hidráulica, ele tem uma certa razão de aspecto que permita que ele escoe a maior vazão. Ok? Então, primeiro passo, definir a razão de aspecto da maior eficiência hidráulica. Como é que a gente vai fazer isso? Na próxima aula. Okay? Depois que a gente tiver essa razão de aspecto pré-definida, a gente vai dimensionar o canal a partir da vazão, número de mânica, entre outras coisas, tá? Mas eu vou mostrar o passo a passo para vocês melhor. O que acontece? Como a gente vai resolver essa questão? Nós vamos, a partir das equações de Meininger, isolar a altura normal em função da vazão, declividade, número de mânica, M e Z. Então, a gente consegue essa equação aqui, que é uma fórmula explícita, ok? Então, se a gente tiver o M e as características do canal, a gente consegue determinar a altura normal. Professor, que equação grande? Sim, mas é uma fórmula explícita. Os livros, eles gostam de dividir essa fórmula, e eu concordo com os livros, em duas partes. A primeira parte é o fator dinâmico, M, que é Q vezes N sobre raiz de S0 na 3/8, que é a parte de cima da fração. Esse fator representa as características hidráulicas do canal em si, que é vazão, o número de mânica, que indica a rugosidade e a perda de carga, e a declividade, que é o motor do nosso escoamento, ok? E o fator de forma, que é o fator K, não confundir com o K2 que a gente estudou a aula passada, e nem com o K1 que a gente vai ver em canais circulares, que ele faz uma relação das características geométricas da seção, como a razão de aspecto, que é B sobre HN, e o Z. Então todas essas características nós já temos. Nós conseguimos a vazão, o número de Meininger, a declividade, a razão de aspecto da máxima eficiência hidráulica, que a gente vai ver a aula que vem, a inclinação do talude que a gente quer, a gente tem, e entre outras coisas. Então a gente consegue calcular isso. Então a gente consegue calcular o M, consegue calcular o K, e como esse K é a parte de baixo, o M é a parte de cima, o HN, que é o nível d'água, a altura normal, é M sobre K. Tá legal? É basicamente isso. É mais fácil do que os outros, na minha opinião. Só um pouquinho chatinho fazer essas aplicações de forma. Existe no Porto uma tabela que mostra os valores do coeficiente K
a partir da razão de aspecto e do z. Então, se por acaso vocês tiverem o z e o m, que a gente vai ter nesses casos, é mais fácil também já olhar direto na tabela se ela for fornecida. E outra coisa, se por acaso for dado o valor de k, ok? A gente consegue a razão de aspecto ou z. Então esse valor de k pode ser muito útil para a gente conseguir determinadas características. Porque é mais fácil botar na tabela do que isolar na fórmula. Okay? Tudo certo? Então tá. Aqui é a continuidade da tabela, mas vamos direto para o nosso sistema. Então como é que a gente calcula os problemas de dimensionamento? Calcula o fator dinâmico m a partir da declividade, vazão e Manningen. Calcula o fator de forma a partir da razão de aspecto e da declividade do talude, aqui está errado, ok? Calcula a altura normal a partir do m sobre k e depois calcula a largura de base utilizando razão de aspecto igual a b sobre hm. Tá legal? Então é isso. Vamos para um exemplo prático para deixar as coisas mais claras. Então, deseja-se dimensionar um canal trapezoidal com máxima eficiência hidráulica, ok? Formado por alvenaria de pedregulhos para suportar uma vazão de 128 metros cúbicos por segundo. Para esta seção, a razão de aspecto ótima foi calculada com m igual a 1, ok? Então, vocês vão aprender na próxima aula como calcular essa razão de aspecto. Por enquanto, eu já vou dar esse dado porque não é o foco do exercício. Então, a gente tem que a inclinação do talude é 3 por 4, 3 na horizontal, 4 na vertical, ok? E os dados aqui, que S0 é 0,0001 metros por metro, vazão é 128 metros por segundo, razão de aspecto 1. Desejamos descobrir Bzinho e HN. Em problemas de dimensionamento também é normal a gente querer calcular o Bzão, que é a largura de topo, para saber mais ou menos o espaço ocupado, mas não é o caso daqui. Cálculo do fator dinâmico. O fator dinâmico, ele relaciona a vazão, o número de Manningen e a declividade. Então a gente precisa do número de Manningen. O canal é de alvenaria de pedregulhos. Como não está dizendo as condições, a gente vai utilizar essa tabela aqui. Então vamos procurar canal de alvenarias com pedregulho. Aqui ó, canal com alvenarias de pedregulhos. Então o N é 0,020, tá certo? Então tá, agora vamos calcular o fator dinâmico, que é essa relação aqui. Q vezes N sobre raiz da declividade na 3/8. Vazão é 128, N é 0,020, declividade é 10 a menos 4. Então isso gera um M de 8. Exato. Vou deixar esse valor salvo aqui, tá certo? Então vamos continuar. O fator de forma K, ele é definido por aquela equação grande, que depende do M e do Z, ok? Eu não tenho Z ainda, então eu tenho que calcular o Z. O Z é a inclinação do talude, que é a relação entre a componente horizontal e a componente vertical, ou a cotangente do ângulo de inclinação, ok? Eu não tenho o ângulo, mas eu tenho a relação horizontal-vertical, então Z é 3 sobre 4, que é 0,75, tá certo? Então vou deixar esse valor salvo aqui. Agora aplique a equação do K, substitui o M por 1, o Z por 0,75, e nós chegamos ao valor de 1,04. Vou deixar esse valor salvo aqui. Agora eu vou calcular a altura normal. Como a gente calculou a altura normal, simplesmente pega o M e divide por K. Fácil, né? Então é 8 por 1,04, é 7,71 metros, tá certo? Agora eu vou calcular a largura de fundo Bzinho. A razão de aspecto é B sobre HN, a razão de aspecto é 1, o Bzinho é B e HN é 7,71, então o Bzinho é 7,71 metros, ok? Então eu consegui dimensionar o meu canal. Se eu quisesse saber a largura de topo, o que eu teria que fazer? Uma regrinha de 3 para determinar esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui e somar com Bzinho, tá certo? Mas por enquanto eu vou deixar por aqui. Então é isso. Acabamos essa aula, que é bem curtinha. Na próxima aula eu vou continuar canais trapezoidais e eu vou, como eu falei antes, explicar como eu determino as seções de máxima eficiência hidráulica, que são chamadas de seções otimizadas ou de mínimo perímetro molhado, tá legal? Então se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!